E aí pessoal, beleza? Mostrar para vocês como é que funciona o Mod Translator Manager. Quando você baixar do Nexus Mods, vai vir um arquivo zip, certo? Você simplesmente vai extrair a pasta que está dentro para o seu computador e dentro dessa pasta vai ter o executável do programa. Agora vamos abrir. Beleza, essa é a cara do programa. Clean, Dark. Também tem a opção Light, se você preferir, mas eu prefiro Dark mesmo. Beleza, a primeira coisa que a gente precisa fazer para usar o programa é vir em Settings e colocar a nossa Nexus API Key. Para ir rapidamente até o site da Nexus, é só você clicar nessa frase, Where to find my key, que vai diretamente para onde está todas as chaves disponíveis da Nexus. Aí você vai até o final, a última, e essa aqui, ó, Personal API Key. Você vai copiar, bota no programa e cola aqui, dá um Ctrl V e salva. O próprio programa já reconhece se a sua conta é free ou se a sua conta é premium. Então agora a gente vai configurar antes de começar a usar. Aqui você vai escolher qual gerenciador você está utilizando, se você está usando o Mod Organizer 2 ou o Vortex. E também depois que você definir isso, você vai definir a sua linguagem nativa. Beleza, feito isso, agora você vai escolher o diretório onde está instalado os mods. Tem que ser essa pasta específica. O meu eu tenho aqui uma mod list, e quando é mod list baixado pelo Obaject ou pelas coleções do Nexus Mods, você tem que ir na pasta onde está instalado os mods. Clicou, salvou, maravilha, vai aparecer aqui. Bom, agora, antes de você fazer qualquer coisa, você vai clicar aqui no botão de Downloads, vai definir o diretório. Nesse caso eu já defini, mas você vai clicar aqui e vai até onde está definido os downloads do Mod Organizer 2 e também do Vortex, tá? Na pasta exata, porque isso vai ser importante na hora da instalação, isso vai facilitar muito a sua vida. Mas vamos prosseguir aqui. Aí você vai clicar em Start Scan, vai aparecer essa janelinha perguntando se realmente é uma pasta do Skyrim, porque esse programa só foca em Skyrim Special Edition, tá? Pode funcionar também para Skyrim normal, mas eu não testei. Beleza? Tá escaneando aqui. Ok, finalizou. Ele vai mostrar uma lista de mods aqui, os mods que você tem na sua máquina. Só que aqui ele filtra. No total ele achou quase 3.700 mods que eu tenho instalado aqui no meu computador. Só que ele filtrou apenas 1.800, que são mods que têm a possibilidade de ter tradução, que podem ser traduzidos. Então aqui a gente tem a lista. Aqui você pode acessar a página do mod original. Você clica aqui no View Mod, ele vai para a página do mod, ok? Aqui o link. Clicando aqui, vai abrir a aba de Link Translation. Essa aba aqui é muito importante, porque é ela que você consegue fazer os links de traduções. Aqui você consegue também abrir a página original do mod. Aqui você consegue colocar a versão de forma manual, que às vezes o programa não consegue identificar o ID do mod. Aí acaba ficando sem. Você pode colocar manual se você souber a versão do mod. Eu recomendo fazer isso também se você souber. E aqui na Translation Link é onde você vai colocar o URL da página da tradução para esse mod específico. Aqui, ó, vou dar o exemplo desse mod, Abyss. Pode ver que o mod versão aqui ele não tem. O programa não conseguiu identificar a versão desse mod. Beleza. Você vai clicar em Link. Você vai até o original page da página. Vai abrir na página onde é, ó. Beleza, Abyss, ok, aqui informa a versão. Você vai identificar qual versão você tem, que você baixou. A minha é a última versão, a 3.1.6, certo? Beleza, eu venho aqui e coloco 3.1.6. Beleza, a primeira parte eu fiz. Agora, buscar a tradução. A gente pode simplesmente ir pela página do mod original, ver aqui, pesquisar até a tradução, buscar e copiar essa URL. A gente pode fazer isso. Tá? Mas eu vou mostrar um outro jeito que também dá. Nesse caso aqui, você vai clicar em procurar no browser. Clicou, ele vai procurar e vai achar aqui, ó. Você tem que dar uma pesquisada, tá? Mas é só a página do Nexus Mods que apareceu. Mas com certeza, geralmente está nas primeiras. Aí você já encontrou a tradução, a melhor tradução, que você sabe que é fiel à lore do jogo. Você simplesmente vai copiar aqui. Deu Ctrl C, você nem precisa colar lá, porque automaticamente o programa já cola para você. Aí o que você faz, você clica em Check in Link. Maravilha, vai confirmar a linguagem que é a tradução. Você clica OK. Aí você volta lá para o programa. E lá em cima, quando você subir, pronto, vai estar aqui linkado a tradução com esse mod aqui. Aqui você tem algumas coisas que você pode fazer. Primeiro, você pode ocultar
Ocultando ele vai para a parte de ocultos, que você clicando aqui ele aparece, todos os ocultos aqui. Isso é bom caso você queira exportar alguns mods específicos e não quer que seja tudo exportado, você pode usar isso aqui também a seu favor. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui você desoculta. Aí aqui você pode identificar a URL do mod original. Isso aqui é caso o programa não identificou o ID. Se não identificou o ID, ele não sabe qual que trata esse mod. Você pode simplesmente pegar o link, né, da URL do Nexus Mod, da página original, e colar aqui. Colou aqui, maravilha. Ele vai mostrar o ID certinho aqui, a versão. Aqui tem mais algumas opções. Você pode também fazer deslinkar a tradução. Caso você colocou errado ou encontrou uma tradução melhor, você pode deslinkar e linkar com outra. Aí agora que a gente tem a tradução linkada, a gente pode clicar aqui em downloads. Tá? Se você tivesse feito em mais, criado aqui em mais, tal, eu podia criar download all, que ele ia fazer o download de todos os mods que tem a tradução vinculada. Clicou em downloads, ele vai abrir a tela de downloads para você, já iniciando o download. Entendeu? É assim que funciona. Como eu sou premium, então eu não tenho um limite de downloads. Se eu fosse vários aqui, eu ia conseguir fazer o download tranquilo, tá? Se você é free, a cada 5 segundos ele faz o download de um. Tem um tempo que você tem que esperar. Beleza. Aqui nesse caso, ele identifica se a tradução baixada é um full mode, que você tem que instalar manualmente para escolher as opções, igual você escolheu no mod original, ou se é uma tradução normal. Quando é uma tradução normal, ele instala automaticamente. Você não precisa fazer nada. Aqui, ó, dando um exemplo aqui nesse iOverall. Eu vou linkar, vou pesquisar, achei aqui a tradução, copiei, voltei, já informa aqui que ele está linkado e atualizado. Beleza? Aí quando eu volto lá na página inicial, olha lá, ele está aqui. Beleza, eu vou fazer o download dele também. Ele é full mode. Que maravilha. Eu vou nesse aqui, ó. Esse aqui, pesquisar. Ok, copiei. Voltei lá. Maravilha, versão. Ok. Beleza. Aqui, ó. Vou fazer o teste nesse aqui também. Clicar em downloads. Maravilha, esse aqui foi instalado com sucesso. Eu não preciso instalar manualmente, tá? Ele vai dar esse aviso quando for full mode. Aí você vai lá no Mod Organizer. Atualiza a página. Aqui, ó, quando você coloca lá na pasta de downloads, a mesma pasta do Mod Organizer, vai aparecer aqui os downloads. Ó. A única coisa que você precisa fazer é atualizar informações. E aqui tá o mod traduzido, só vai ficar os full mode. Aí aqui vai mais uma dica. Como os full mode, né, às vezes você pode ter baixado vários, vai ter uma lista gigante aqui com vários full mode. Você pode simplesmente exportar o manual list, que vai aparecer, ó, informando que esses são os mods que você precisa instalar manualmente. Ele vai te dar essa lista. Você salva em algum lugar, salvar no computador, para depois você ir instalando um a um, tá? Só para você não se perder na hora dos downloads, tá bom? Isso aqui é só uma ajuda extra. Aqui também você pode filtrar, é isso. Agora eu vou mostrar um macete, que é usar a comunidade, que isso te ajuda a linkar. Então, se você usar a ferramenta, criou uma mod list traduzida, você pode simplesmente exportar e mandar lá no GitHub, fazer um pull request, que aí eu vinculo lá com a tradução para aquele idioma específico. Então todo mundo que clicar aqui, ó, em community vai baixar as traduções para os mods que ela tem instalado. Vou dar um exemplo, ó, vou clicar em community, vai aparecer aqui quantos mods disponíveis tem na comunidade e se eu quero linkar automaticamente. Eu clico em sim, automaticamente ele preenche, informa que foram linkados e pode ver, ó, tem vários mods linkados já. Então, nesse momento, até então, tem 160 traduções, né, linkadas. Isso aí já ajuda bastante. Com o tempo, pelo feedback da comunidade, a gente vai preenchendo mais isso e vai facilitando para todos os idiomas. Aí também você tem a opção de exportar a lista. Você vai exportar, ela vem com esse código. Eu aconselho, quando você for fazer o pull request no GitHub, você considerar deixar esse nome aqui. Se você quiser colocar aqui mod list que você fez, beleza, não tem problema nenhum. Mas se você for fazer o pull request para a comunidade, eu aconselho você deixar esse nome mesmo, tá? Beleza, você vai, exporta, tranquilo. Você pode postar no Nexus Mod, que aí pode ser de uma mod list específica, do Alberjack, entendeu? Uma coleção também do Nexus Mod, fica a seu critério. Bom, agora eu vou falar do Vortex, que o Vortex é um pouco diferente do Mod Organizer. Quando você selecionar aqui o Vortex, você vai na aba de Downloads,
vai mudar isso aqui, vai deixar o mesmo diretório que você usa para o Vortex, tá? Tem que ser o mesmo, não pode ser diferente. E aqui na pasta de onde tá os seus mods instalados também tem que ser a mesma coisa, tem que ter instalado aqui, ó. O meu tá o disco E Vortex Mod, tá aqui, ó. Eu tenho que vir aqui na pasta do Skyrim SE, não pode ser outra pasta. Esse aqui é os mods instalados, beleza, você vai selecionar, tem que ser essa pasta específica, não pode ser outro, senão o programa não vai conseguir ler os dados corretamente. Aí você clica em Start Scan, beleza? Maravilha, ele achou já, porque eu tenho outra mod list lá no Vortex, esses mods aqui são os que eu coloquei, que eu já linkei com a tradução. Pode ver que eu tenho um total de 477 mods, mas só vale 352, e tem 5 traduções, né, que estão linkadas aqui. Não tem segredo, é igual mod diagonal, você pode fazer aqui, linkar a tradução, beleza, maravilha. Fazer tudo que eu já expliquei. A questão do download é um pouco diferente, porque você vai fazer o download, ó, ele vai aparecer essa informação quando o download é bem sucedido. Vai aparecer Deployed, Enable in Vortex. Você tem que ativar lá no Vortex antes de o programa conseguir instalar ele, você tem que ativar. A mesma coisa acontece quando é Full Mode, vai aparecer lá na sua lista. Eu vou dar um exemplo, estou com o Vortex aberto aqui e só para deixar claro, ó, essa pasta de download você tem que deixar a mesma no programa, tá? O que você colocar aqui, você coloca no programa. E aqui no mod, essa pasta aqui onde está o instalados mods é a mesma que você vai colocar lá no programa também. Aí aqui, ó, como eu instalei agora, ele não vai aparecer nada, mesmo se eu atualizar a página. O que você tem que fazer é fechar o Vortex e abrir novamente. Quando o Vortex abre, já vai detectar que tem novos mods instalados que não foram pelo programa dele. E ele vai perguntar se você quer aplicar as mudanças. Você clica em sim, aplicar mudanças. Você vai lá em mods, eles vão estar aqui, ó, disable. Você vai ter que clicar em enable para ele ativar. Aí ele vai aparecer aqui embaixo ativado e pronto, está instalado os mods de tradução. Simples assim, tá bom? Então essa foi o tutorial explicando como funciona o programa. Espero que você tenha gostado. Aproveite, se der, ajude lá a comunidade para deixar isso com um banco de dados cada vez maior de traduções, tá bom? Abraço!